Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Está começando, como você sabe, de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã. É sempre o nosso compromisso estar aqui tomando café com você que nos acompanha aqui pela telinha da Band e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, o www.potiguarnoticias.com.br. E hoje, que é Dia dos Professores, nós dedicamos este programa justamente a estes profissionais que são responsáveis por todos os demais profissionais. E por que dizemos isso? Porque não existe médico, dentista, jornalista, advogado, engenheiro, sem que tenha passado pelas mãos dos professores ou pela experiência dos professores, pela vivência com os professores, inclusive aqueles professores que cuidam, que ensinam as primeiras letras, os primeiros números a todos nós. E para homenagear, como forma de homenagear os professores, hoje nossa convidada é uma professora e vereadora eleita do PSTU, Amanda Gugel, a quem agradecemos a presença. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Pinto, tudo ótimo. Bom dia a todos que assistem o Conexão Potiguar. Nesse Dia dos Professores, quero cumprimentar os meus colegas, né, de profissão, embora nós não tenhamos muito o que comemorar, não é? Porque a situação da educação no nosso país inteiro e no nosso município também é muito crítica, mas acho que nós merecemos pelo menos o reconhecimento, né? E fico feliz de você ter feito essa homenagem para a gente hoje, abrir esse espaço para a gente falar sobre educação. Então vamos falar um pouquinho, por que você diz que não tem o que comemorar? Porque recentemente foi aprovado um piso, né, que até melhora um pouquinho, sai um pouquinho ou busca a saída da precariedade. E no Congresso existe um debate no sentido de aprovar os 10%. É uma sinalização de que as coisas estão melhorando ou ainda está muito aquém? Ainda está muito aquém, não é? Na verdade, o piso, ele, ao mesmo tempo em que representa um avanço no sentido de que muitos municípios, principalmente aqueles municípios menores e tudo, né, eles pagavam um salário realmente muito baixo, assim, aos professores, às vezes até mais baixo do que um salário mínimo. Isso fica impede o município de pagar esse tipo de salário. É um piso insuficiente. E esse piso, o que aconteceu foi que muitos estados e muitos municípios que implementaram o piso acabaram com a carreira dos professores, né? Então, hoje, praticamente, aqui no estado mesmo do Rio Grande do Norte, o professor que entra recebendo o piso nacional, ele recebe um salário que não é tão diferente do professor que já tem uma carreira longa, de 10, 15 anos, né? Então, não foi aplicada, ao mesmo tempo que foi implementado o piso, não foi aplicado esse percentual na carreira, entendeu? Então, na maioria dos estados e na maioria dos municípios em que o piso é pago, as carreiras foram prejudicadas. Quer dizer, você tem um problema aí na terceira idade, no envelhecimento, justamente para quando você se torna inativo, pode ficar prejudicado, se não tiver uma mudança nessa lei. Pois é, não só isso, mas também é um projeto que existe, né, da desvinculação em relação aos aposentados, né? O projeto que existe de desvinculação da folha de pagamento dos aposentados da nossa folha, da folha dos professores que estão na ativa, né? O que significa que os benefícios que nós conseguíssemos, né, a partir das lutas e tudo, não seriam aplicados aos aposentados. Então, são muitos ataques que nós sofremos, né, tanto historicamente quanto ainda hoje. A situação do professor continua sendo muito difícil e por isso eu digo que nós não temos muito o que comemorar. Não é uma posição pessimista, não é uma posição de dizer, vamos ficar agora todos tristes, deprimidos. Não é isso. Mas é de dizer que a nossa postura no Dia do Professor, eu acredito, deve ser a postura da consciência de que a nossa condição, né, ela deve melhorar e pode melhorar a partir da nossa luta, a partir da nossa organização, e é esse chamado que eu faço aos colegas, né? E talvez seja justamente por isso que teve esses aumentos recentes, né? Mas ou esses avanços, se é que pode assim ser considerado, se deitar-se em berços esplêndidos, isso pode até retroagir. Exatamente, não. Todas as conquistas que nós tivemos, todos os benefícios que nós temos hoje, todos eles foram conquistados a partir de muita luta. Nada veio de presente, nada veio de graça, né? Então,
é algo que a gente deve observar com atenção realmente. Inclusive, o nosso piso no estado do Rio Grande do Norte, que foi uma conquista nossa a partir da greve do ano passado, que foi uma greve histórica, né, de 81 dias, a maior greve do estado do Rio Grande do Norte. Comente sobre, teve algum avanço nessa greve? Isso, nós conseguimos o piso nacional. Infelizmente, a gente vive nesse país, né? Mas já não era normal que se pagasse o piso, não? Era para ser, já que é uma lei federal, né, que obriga os estados e os municípios a pagarem esse piso, né? Mas no ano passado, todas as greves que aconteceram em todos os estados, todas elas tinham como principal reivindicação o pagamento do piso. Porque, infelizmente, é assim que funciona, Pinto, no nosso país. Quando é uma lei que beneficia o trabalhador e que deve ser cumprida pelo Estado, ela pode simplesmente ser esquecida. Mas quando é uma lei que prejudica o trabalhador ou que ofereça algum benefício para o trabalhador, quando é uma lei que beneficia o governo ou o patrão, a lei é cumprida. Por exemplo, a ridícula, né, discussão que existe sobre a merenda escolar e tudo, né, que você sabe que os professores são proibidos de ter acesso à merenda e isso é cumprido rigorosamente. Inclusive, existe uma fiscalização efetiva para isso, como se o problema da educação... Só quem pode comer são os meninos, professores... São os alunos. Só os alunos, então os professores ficam de jejum. Pois é, né? Então, assim, é isso. A gente vive nesse país de contradições, em que uma lei tão... Na verdade, não é nem uma lei, é um programa nacional, né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar, que diz que a merenda, ela é para o aluno. É exclusiva. É exclusiva para o aluno, o que demonstra uma concepção extremamente limitada e equivocada do que é uma escola, né? Porque a escola ela é constituída pelos 4 segmentos. Esse é um debate antigo, todo mundo da educação sabe disso. Não se faz escola sem professor, funcionário, alunos e os seus familiares, né? Mas na hora da merenda é como se a escola fosse apenas constituída pelo aluno. Então, é uma contradição, são muitas. Eu acho que até a sociabilização que se faz, não somente nas religiões, mas também na cultura de forma geral, essa sociabilização do contato, do feedback, se dá muitas vezes na hora da alimentação. Não é? Eu acho que também, essa interação é também educação. Não é? Uhum. Continua acontecendo nas escolas, mas para isso os professores se cotizam, né? Cada escola tem o seu mecanismo aí, na hora da refeição ali, ter uma tapioca, um biscoito, um café, alguma coisa. Queria, quase uma redundância a minha pergunta, mas o seu mandato, por ser professora e por ser também militante nesse segmento da educação, o seu mandato dará uma importância especial à questão da educação? Com certeza. A gente... É uma obrigação, né? Eu me sinto assim, na obrigação, no dever de dar uma atenção especial à educação, não apenas pelo fato de eu ser professora, mas pelo fato da educação ser um serviço essencial, né? Um direito da criança, do adolescente, do jovem, do adulto que não teve a oportunidade de passar pelo processo escolar na idade que deveria, né? E do trabalhador em educação, né? Não apenas por isso, mas porque é um direito, é um serviço, assim, não apenas pelo fato de eu ser professora, mas porque é um direito, né? Mas o nosso mandato não é um mandato que quer ser reconhecido como um mandato apenas da educação. É um mandato que vai defender a saúde pública, é um mandato que vai defender o transporte público, é um mandato que vai defender os trabalhadores e a juventude de modo geral, né? E para isso nós estamos convocando, não é nem convidando, é convocando todos os segmentos da sociedade a construírem esse mandato junto com a gente, né? Porque a gente não compactua com a política de que o mandato ele pertence ao vereador, né? De que eu sozinha e com o meu partido apenas é que vamos tomar as decisões, né? Não pode ser assim. As políticas elas devem ser desenvolvidas, implementadas, né, a partir daquilo que cada segmento sente necessidade, né? Perfeitamente. Pedir licença à senhora, jovem senhora, nossos telespectadores. Faremos um rápido intervalo comercial e voltaremos na sequência conversando com a vereadora campeã de votos do PSTU, Amanda Gugel. Nosso intervalo é pequeno, a gente volta em 1 minuto.